Nosso exemplo 3 é a questão 34.13 do CIRS. Essa questão vai tratar de um espelho dental, certo? O que acontece? Uma dentista usa um espelho curvo para ver os dentes da parte superior da boca. Suponha que ela queira uma imagem direita com uma ampliação de 2 vezes quando o espelho está a 1,25 centímetros de um dente. A questão pede para considerar que o objeto e a imagem estão dispostos ao longo de uma linha reta. Então, no item A, ele pergunta: que tipo de espelho, côncavo ou convexo, é necessário? Use um diagrama de raios para decidir sem fazer nenhum cálculo. Vamos fazer essa primeira parte. Se eu tenho um espelho e ele está sendo colocado a uma distância de 1,25 do dente, ou seja, a minha distância P, que é a distância do objeto até o espelho, é 1,25 centímetros. Ora, para um espelho esférico, esse raio aqui, essa distância aqui normalmente é muito menor do que o foco do espelho, certo? Ou seja, é menor do que metade o raio do espelho. Então, vamos desenhar aqui um espelho côncavo e um espelho convexo. Vamos dizer que esse aqui é o nosso eixo, o eixo central. E se eu considero essa distância aqui, a distância do meu foco, que é metade do raio, então o meu centro de curvatura estaria aqui. Se eu colocar um objeto aqui, como é que eu encontraria a imagem? Um raio que passa pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. Então, vamos ver se eu consigo aqui fazer. Então, o raio vai pelo centro de curvatura e volta pelo centro de curvatura. E o segundo raio, se ele vem paralelo, ele passa pelo foco. Então, o prolongamento aqui do foco, ó, me daria a posição da minha imagem. Vamos aqui no caso do espelho convexo. Bem, no espelho convexo, nós sabemos que o centro de curvatura está aqui do lado direito. Então, meu foco vai estar, se eu suponho meu foco aqui, que é metade do raio, então meu centro de curvatura vai estar por aqui, certo? E aí eu vou colocar o objeto bem próximo do meu espelho. Então, como é que a gente encontra a imagem através de um diagrama? O raio que sai do centro de curvatura volta pelo centro de curvatura. Então, pronto, ele passou pelo centro de curvatura e voltou pelo centro de curvatura. O próximo, o raio que vem paralelo passa pelo foco. Então, o raio que vem paralelo passa pelo foco.
Então, aqui o raio que vem paralelo, ele é refletido aqui na superfície, o prolongamento dele passa pelo foco. Então, bem aqui, nesse ponto de interseção, onde eu teria a minha imagem. Então, tem uma imagem do espelho convexo e a imagem do espelho côncavo. Ora, se a questão me diz que a imagem é 2 vezes maior do que o objeto, então a única opção que eu tenho aqui para fazer esse tipo de imagem é justamente o meu espelho côncavo. Por isso eu escolho o espelho côncavo para poder utilizar aí como um espelho dental. No item seguinte ele diz: qual deve ser a distância focal e o raio de curvatura desse espelho? Ora, para isso, então vou botar aqui, esse aqui foi do item A. Então vamos falar agora sobre o item B. A equação que nós temos que relaciona o raio de curvatura e o foco do espelho é a equação 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre I. Que é a distância da imagem até o espelho. Nós temos a distância de P, que foi dada 1,25. Nós não temos o foco na verdade é pedido nesse item, mas nós podemos encontrar o I. Como? Pela relação da ampliação. A questão diz que o objeto é 2 vezes maior do que a imagem. Então, M, que é a ampliação, menos I sobre P, não é isso? M é igual a menos I sobre P. Eu tenho que M é 2, menos I sobre 1,25 centímetros. Então, na verdade, eu vou encontrar aqui que meu I é igual a menos 2,5 centímetros. Ou seja, o meu I é virtual. Ele está dizendo que meu I é virtual. E é verdade, porque observa que aqui a minha imagem, formada no espelho côncavo, ela vai ser formada pelo prolongamento dos raios, e não realmente pelos raios que são refletidos do espelho, certo? Então, já que nós já encontramos I, vamos substituir os valores que nós temos aqui na equação do espelho. 1 sobre F é igual a 1 sobre 1,25 mais 1 sobre menos 2,5, porque a imagem é virtual. Quando você realizar esse cálculo, você vai ver que o F, o foco, vai ser igual a 2,5 centímetros. Se o raio é o dobro do foco, então o raio vai ser igual a 5 centímetros. E aqui são as duas informações pedidas no item B. E tem mais um item, o item C. Ele diz: faça um diagrama dos raios principais para verificar sua resposta da parte B. Certo? Então, eu já fiz aqui uma imagem na próxima página. Vamos aqui na próxima página. Pronto. Eu utilizei um papel milimetrado, certo? Aqui nós temos o espelho côncavo.
Aqui é uma distância de 1,25, nós temos o objeto, tá bom? E aí, como é que eu calculo, como é que eu vejo a imagem formada desse objeto? Raio que passa pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura, então aqui tem só um prolongamento do raio, mas ele volta por aqui. Observa que o centro de curvatura é justamente o tamanho do raio, que são 5 centímetros. Então, cada quadradinho desse aqui eu estou considerando como 1 centímetro, tá? Um quadradinho desse aqui, ó. Um quadradinho desse aqui eu estou considerando como se fosse 1 centímetro, tá bom? Então, eu tenho aqui o meu centro de curvatura com de 1, 2, 3, 4 a 5 centímetros de distância do centro do centro do espelho. E o segundo raio, o raio que vem paralelo, passa pelo foco. Então, olha, paralelo, é refletido, passa pelo foco. Eu uso esse raio para desenhar o prolongamento. E aqui nesse ponto de interseção dos dois raios, eu tenho uma posição da minha imagem. Observa que a posição aqui da minha imagem, na minha imagem virtual, é justamente, ó, 1, 2 e meio, né? Que é justamente o cálculo da posição da nossa imagem que nós encontramos no item B. E a ampliação? A altura que era 1 centímetro, agora está 2 vezes aquela altura, então está exatamente o dobro. Que exercício também dizia que a ampliação ia ser de 2 vezes, tá bom? Então, aqui nós temos a representação do diagrama de raios.